Olá, pessoal, boa noite, bem-vindo a todos aí para mais um webinar, hoje com o tema Como escolher um software de MDM. Então a gente vai passar por todo esse processo decisório. É sempre um grande prazer aí conversar com todos vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Paulo Cordeiro, sou o founder da 4MDG, também atuo com dados mestres há bastante tempo. Então, daqui a pouquinho a gente já inicia o nosso bate-papo, a nossa conversa, e a gente faz esse networking legal, né, bacana, de poder se conhecer um pouquinho mais e compartilhar conhecimento, tá bom? Então, eu vou pedir para quem já entrou aqui, a gente já tem 9 pessoas aqui no nosso webinar, para deixarem seus nomes, a empresa que vocês trabalham e o LinkedIn de vocês no chat, porque aí nós favorecemos o networking, né? Então é sempre importante aí que quem trabalha com dado mestre conheça o colega do lado, porque sempre favorece aí nas futuras oportunidades. E a gente vai criando uma comunidade aí cada vez mais saudável, tá bom? Então a gente já está esperando aqui só mais alguns minutinhos, né, para o pessoal entrar, para a gente poder fazer aqui o nosso bate-papo, tá? Então, coloquem lá seus nomes, suas empresas e seus links, né, do LinkedIn, seus perfis, para que as pessoas possam se conectar, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho, tá? Vamos fazer uma introdução rápida ao conceito de MDM, o que é um software de MDM, quais as funcionalidades de um software de MDM, vamos falar um pouquinho de estilos de MDM, e no final, como estruturar uma RFP, guia comparativo e principais fornecedores, tá, do mercado mundial de Master Data. Então, a gente vai passar por tudo isso dentro aí de 60 minutos, tá? Então, vai ser bastante legal aqui para a gente se aprofundar nesse tema, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas no decorrer aqui desse webinar, vocês podem já deixar as perguntas no chat. No finalzinho, a gente vai ler todas essas perguntas e responder na medida do possível. Mas lá no final também a gente abre para dúvidas e quem quiser falar, a gente libera também a possibilidade aí de fazer as perguntas também. Aproveito para falar que no dia 14/9 a gente vai fazer um outro webinar sobre metodologia de projeto, como fazer diagnóstico, como fazer levantamento de requisito, como fazer entrevistas com os usuários para poder desenhar um processo de MDM. Então vai ser bem legal o webinar também no dia 14/9 às 19 horas, onde a gente vai falar um pouquinho aí sobre metodologia de implementação de MDM. Então a gente está procurando aqui sempre trazer temas diferentes, né? Então, para que vocês possam conhecer um pouquinho de cada aspecto desse universo, né? Que a gente, quando fala de MDM, a gente está falando de pessoas, processos e tecnologia. Então a gente tem que conhecer esses três principais aspectos, tá? Então, legal, a gente já passou aqui 4 minutos, a gente já está aqui com 11 pessoas participando da nossa conversa. Então, acho que a gente já consegue aqui começar, tá? Então, vou compartilhar aqui minha tela para a gente poder conversar aqui a respeito. Então, vamos lá. Legal. Se alguém não estiver enxergando aqui, só falar aqui no chat, alguma coisa do tipo, mas eu acredito que está todo mundo vendo. Então, vamos lá, pessoal. Me apresentando aqui mais uma vez, fiz carreira principalmente com implementação de ERPs, então fiz muitos projetos na área de tecnologia, depois me especializei em dados mestres, me certifiquei pela SAP em vários módulos, tá? Tive a oportunidade de implementar ferramentas de MDM, tá? Como ferramentas como Stibo, enfim, e depois com o tempo, eu construí, junto com meus colegas, a 4MDG, que é uma empresa de MDM 100% brasileira, tá? Então, a ideia aqui, né, a gente vai falar um pouquinho dos produção, rapidinho, tá, pessoal? Não vamos nos alongar muito, falar um pouquinho do que é um software de MDM, quais as funcionalidades que vocês precisam verificar se o software atende, estilos de MDM, isso é importante para você entender como que você vai fazer essa composição dentro da sua empresa,
E como estruturar uma RFP. A gente vai passar por todos os pontos, tá? Para quem não conhece o que é uma RFP, é um documento, geralmente emitido pelas empresas, que elas fazem um processo de aquisição de uma mercadoria, de um serviço, de um software, né? Onde requer aos fornecedores que apresentem as suas propostas comerciais. Então, é um documento lá que tem escopo, cronograma, premissas, então a gente vai falar um pouquinho disso também, tá? Um guia comparativo entre soluções, para que vocês possam conhecer, tanto com soluções diretas e soluções indiretas. E, no final, a gente vai falar aí dos principais fornecedores no mercado de MDM e quais são as características de cada um aí, passando um pouquinho para que vocês possam conhecer. Então, a gente falando aqui um pouquinho da parte de MDM, né? Então, dados mestres são os principais cadastros de uma empresa, cliente, fornecedor, produto, mas entra também colaboradores, que geralmente é um tema que muitas vezes não é abordado, entra alguns autores consideram ativos digitais como também dados mestres, então você vai tendo essa variação. E quando a gente fala de governança de dados mestres, também estamos falando dos dados de referência, tá? Então, você tem Master Data e Reference Data. Então, você tem esses dois tipos. Dados de referência geralmente são listas de apoio, listas de classificação, por exemplo, uma lista com os estados, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, isso é parte ali de um dado de referência, né? Um dado de referência ele está sempre conectado ali com o dado mestre, tá? Então, você tem o dado mestre, e você tem os dados também transacionais, né? Então, você tem como dados transacionais notas fiscais, pedidos de compra, tá? Então, obviamente, a composição de um ou mais dados mestres acaba gerando um dado transacional, tá? E essa disciplina de MDM, né, de Master Data Management, ela está conectada na disciplina de governança de dados. Então, se você olhar a pizza do Dama lá, né, o Dama é um instituto que lança informações sobre governança de dados, né, frameworks, metodologias para implementar governança de dados. Então, quando você olha essa pizza da Dama, né, que é um gráfico assim, pizza, tem um tópico ali que é para falar de dados mestres e dados de referência. Então, MDM está dentro do aspecto de governança de dados. Então, também quem quer fazer carreira em governança de dados, vale a pena aí se dedicar ao estudo do MDM. Então, os problemas que as empresas sofrem são basicamente três grandes problemas quando a gente fala de dados, tá? Isso aqui é uma pesquisa do Global Data Management Report de 2019, então super recente. E então, 95% das empresas têm impactos devido à baixa qualidade dos dados. Então, vocês sofrem isso no dia a dia, já viram acontecer uma série de equívocos e problemas por divergência de dados. O segundo ponto é o alto volume. Hoje está muito mais difícil. O desafio do analista de cadastro, do gestor de master data, do coordenador de uma central de serviço compartilhado, ele é muito maior, porque o volume de dados cresceu exponencialmente. Então é bem difícil você fazer uma gestão otimizada, né? São muitos cadastros novos e você precisa também revalidar os cadastros antigos, você precisa ter uma série de informações ali, então tudo isso tornou bem complexo fazer essa gestão. E por fim, o erro humano, não tem jeito, você tem processos que envolvem muitas pessoas, e quando a gente fala de MDM, que tem que permear a empresa inteira, passar em todos os setores, né? Passa pelo financeiro, passa pelo fiscal. Então, qualquer pessoa ali que comete um erro, isso vai produzindo uma degradação do dado final. Então, o erro humano também é um dos grandes problemas. Então, por que uma empresa ela precisa investir em gestão de dados mestres, tá? Primeiro, para melhorar a qualidade dos dados, né? Porque 75% dos diretores não confiam nos dados. Então, isso é um indicador da KPMG de 2017. Então, como que você começa a melhorar a qualidade dos seus dados? Implementando regras, saneando dados históricos, controlando o fluxo desse processo, o tempo que é gasto, analisando alguns indicadores nesse processo. 52% das empresas produzem informações de cadastro divergente. Esse é um número muito interessante, porque é um número do Brasil. Então, a GS1, em 2019, ela analisou mais de 500 empresas brasileiras
a maioria de grande e médio porte, e perceberam que você tinha um alto volume de cadastros divergentes na nota fiscal em relação ao cadastro. Então, a indústria mandava para o varejo, né, uma nota fiscal com a mercadoria, chegava lá, não batia com cadastro, NCM errado, produtos diferentes, enfim. E aí tudo isso gera um grande transtorno, tanto para a indústria que vende, né, porque isso atrasa muitas vezes um recebimento da mercadoria, até o próprio pagamento, como para o varejista também, que acaba ali se perdendo e tendo que corrigir de última hora um pedido de compra, né? Então, para você ajudar a resolver esse problema de divergência de nota fiscal, pedido de compra, você precisa aplicar técnicas de padronização de dados, eliminação de duplicidade, redução de descrição genérica. Aí entra o famoso PDM, que muitos de vocês já conhecem, padronização descritiva de materiais, enfim. Por fim, né, esse próprio estudo da GS1 mostrou que 46% das empresas têm problemas porque não conhecem os dados. Se você entra, isso é muito comum, né, em grandes organizações, você pergunta quem é o responsável por essa informação? Não está mapeado. Onde está essa informação? Ninguém sabe. Eu já tive a oportunidade de participar em grandes empresas multinacionais, onde a informação estava armazenada no computador do funcionário, né? Ele salvava toda a informação dentro de um Excel que ficava numa pasta do computador dele. Então, esse é um baita de um problema também, né? E aí você precisa mapear processo, documentar, criar mecanismos de auditoria, engajar as pessoas, né? Porque o grande desafio que nós que trabalhamos com dados mestres temos é engajar as pessoas, né? Falar, cara, poxa, vem aqui comigo, vamos fazer junto. Olha, isso aqui é importante para a gente criar uma governança, enfim, tem que ter esse engajamento, esse treinamento, tem que focar muito na usabilidade, né? De você fazer algo que o teu usuário aceite. Dos principais questionamentos, o usuário não quer abrir um chamado, o usuário quer furar fila no pedido do cadastro, o usuário não respeita a regra, o usuário sempre vem com pedido emergencial. Muitas vezes tem a falha assim do usuário, do solicitante, mas muitas vezes o time que cuida de cadastro, né, o time de MDM, dá uma interface muito ruim para esse usuário usar. Não facilita a vida dele, não faz algo pensando no UX, né, que é na user experience. Qual que é a experiência do solicitante em relação àquilo? Né? Então tem essa também, né? A gente aqui tem que pensar como que eu facilito a vida dos meus solicitantes, né? Como que eu torno mais fácil ele entender o processo, ele participar do processo. E por fim, né, os dados que são causados por falhas humanas tem que automatizar o processo o máximo possível, né? Não existe fórmula mágica, não dá para automatizar todos os processos numa tacada só, mas você pode fazendo isso aos poucos, integrando com fontes públicas em tempo real. Vai fazer uma homologação de um fornecedor? Não faz sentido você sair e manualmente consultar informações em sites públicos ou pedir para o fornecedor te mandar um Excel preenchido, mandar um arquivo lá dentro com um cartão CNPJ. Isso é muito comum, né? E não deveria ser mais. Isso aí você pode fazer todo um onboarding automatizado com essas buscas em tempo real. Isso reduz muito o tempo e reduz muito o custo, né? Algoritmos de validação de dados específicos para a tua organização. Então, quando você analisa seus dados, né, você vê o teu processo de ponta a ponta, vocês vão conseguir identificar vários lugares onde vocês podem desenvolver algoritmos de validação para regras internas da organização de vocês. E por fim, a automação de processos, né? Tornar o processo mais rápido, já trazer valores preenchidos automaticamente, enfim, regras, disparo de mensagens, então tudo isso para você reduzir a interação humana, né? Cada vez mais, até agora com a inteligência artificial, ChatGPT, Bardo, enfim, Bard, né? Então, cada vez mais nós humanos temos que focar no estratégico, no tático e a gente deixar o operacional mesmo para os computadores. Então aqui eu mostro mais uma vez, eu gosto de mostrar esse gráfico, porque muita gente também me pergunta, pô, Paulo, dá para fazer carreira em consultoria de dados mestres? Dá para crescer? Dá. Então é um mercado que vem crescendo ali ano a ano, tá? Então só aqui na América Latina é um mercado de praticamente 5 bilhões ali de dólares, tá? Então assim, é bastante dinheiro. Isso é o quanto as empresas realmente investem em MDM. Porque se vocês olharem, tem uma estatística
da Associação Brasileira de Centrais de Serviço Compartilhado, 95% das grandes empresas têm uma CSC. Então, se tem uma CSC, existe uma alta probabilidade de ter algum tipo de célula de cadastro também. Pode até estar um pouquinho ali não bem organizada, poder melhorar, mas ter alguma coisa. Então, isso é oportunidade, né? E você vê que o mercado está crescendo, né? Em 2018 era 9,5%, então vem crescendo praticamente 20% ao ano, né? Então tem uma oportunidade muito grande e no exterior mais ainda, tá? Eu recebo assim todo mês convites de oportunidades de trabalhar com MDM lá no exterior, implementando soluções, desenhando processos e por aí vai. Então, quando que a gente implementa o MDM? Quando a gente está com muito processo manual, dificuldade na unificação de informação, falta de controle sobre os dados estratégicos. Onde está o dado do fornecedor? Ah, o dado do fornecedor está faltando. Cadê o dado do cliente? Ah, quando foi a última vez que consultou o crédito do cliente? Onde está a informação do produto? Quando você começa a ter essa dificuldade, porque você tem vários sistemas que dentro da metodologia, dentro da disciplina, a gente chama de silos de informação, está na hora de você começar a pensar em como você estruturar, centralizar isso, tá? Problemas de integração nos departamentos da empresa, a informação não flui, manda Excel, volta Excel. Esse negócio do Excel é muito sério, né? Teve uma empresa que eu visitei, escutei isso direto da empresa, uma empresa grande da área de saúde. Na época estava faturando, era uma empresa que faturava 2 bilhões de reais por ano. E olha só um detalhe bobo que pode ser muito perigoso. Por sorte deles, foi um pouco antes da LGPD. Eles trabalhavam extraindo informações do sistema, eles extraíam uma tabela de clientes, né? No caso deles lá, de beneficiários do sistema, jogava isso no Excel e mandava para o time de marketing, porque o time de marketing tinha que fazer o e-mail marketing de comunicação, tá? Não era um processo manual, extraía, mandava para o Excel, até um dia que alguém mandou essa lista para um endereço de e-mail errado. E a lista com todos os dados dos beneficiários foi exposta, né? O que hoje geraria multas violentíssimas por causa de uso de Excel para fazer esse fluxo de dados, né? Se a empresa tivesse uma célula de MDM, provavelmente ela faria ali um Golden Record, uma base única da verdade, com essas informações dos beneficiários, teria uma API mandando isso direto para o e-mail marketing, não teria esse risco de exposição, tá? A gente acha que boa parte da exposição de problema com os dados é um hacker. Ah, o hacker invadiu. Muitas vezes não. A imensa maioria é vazamentos internos, pessoas que acabam sem querer, tá? Não é intencional, mas acabam expondo essa informação por e-mail, pendrives e outras coisas do tipo, tá? Falta de histórico de fornecedor e cliente, né? Qual é a documentação desse fornecedor? Qual a documentação do cliente? Então, muitas vezes, muitas empresas nem armazenam essa documentação, tá na rede, ou alguém colocou lá no SharePoint, mas ninguém lembra mais onde está, enfim. E quando tem um custo elevado com retrabalho. Então, se você tem muito processo, aí cancela a nota, remite nota, pô, tem problema de devolução por erro de mercadoria, enfim. Quando você começa a perceber que você tem vários problemas com retrabalho, quando você faz a análise causa-raiz, você volta ali para o início, você percebe que já começou errado ali no nascimento daquele dado mestre. Então, o software de MDM ele serve para quê? Para centralizar, organizar e gerenciar os dados mestres fundamentais de uma empresa, como clientes, fornecedores, produtos e outros ativos, tá? Então, pessoal, precisa centralizar, organizar e gerenciar. Então, pessoal, MDM não é só PDM. Né? Ainda aqui no Brasil tem, mas é o PDM, eu padronizo o produto. Legal, muito bom, mas isso é só um pedaço. Como que você está gerenciando teus fornecedores? Como que você está gerenciando teus clientes? Como que você está gerenciando o onboarding de colaboradores? Como que você gerencia e faz que todos os seus sistemas recebam a mesma informação, né? O mesmo dado? Então, tudo isso é a disciplina de MDM que é empacotada dentro de um software. Então, é importante entender isso, né? A gente sabe que lá ter o produto duplicado é uma dor grande, precisa ser resolvida, precisa, mas isso é só um pequeno pedaço de todo o mais. Quais são as principais tarefas de um software de MDM, né?
Coletar dados, então ele precisa ter uma interface ou mecanismos que ele possa coletar esses dados, seja de usuários, ou seja de outros sistemas, então ele tem que ter essa capacidade de buscar as informações ali de vários lugares diferentes. Então, aí vem também a questão importante para vocês avaliarem do user experience. Poxa, esse software tem uma interface simples que o meu usuário do chão de fábrica, meu usuário de chão de loja, ele vai conseguir usar, entender? Eu consigo conectar rapidamente isso com outros softwares, então essa parte da coleta é fundamental, tá? O armazenamento desses dados, ele precisa ser armazenado de forma estruturada. E aí entra uma coisa muito importante, que é a gestão de metadados. Como que o software de MDM está armazenando e gerenciando esses metadados? Para quem não conhece o que é metadado, sabe quando você tira uma foto com o celular? Então você tira uma foto com o celular e aí o seu smartphone ele guarda lá dentro a data e a hora da foto, o local que você tirou a foto, a resolução da foto. Então isso são metadados. E você também tem metadados para cadastro de cliente, produto e fornecedor. Geralmente você vai ter metadados. Quem criou, quem alterou, qual foi a última alteração, enfim, tudo isso precisa estar bem estruturado, porque são informações importantíssimas, né? Ah, qual a informação que vale? Provavelmente a informação que está com o metadado mais atualizado, né? Mais recente. Padronização de dados. Então, aqui você precisa ter mecanismos nesse software de MDM para padronizar os dados. O que é padronização de dados? Abreviação automática de palavras, retirada de caractere especial, criação de regras de preenchimento, a padronização descritiva de materiais, o famoso PDM, né, que é um processo de taxonomia, mas você também tem PDF, padronização descritiva de fornecedores, enfim, tem vários campos que você pode criar regras de padronização. Então, quando você estiver analisando um software de MDM, fala, poxa, que tipos de regras que eu posso criar lá dentro? É fácil criar essas regras? É difícil? Como que eu faço isso? Porque essas regras de padronização, pessoal, dentro das empresas, elas mudam com o tempo. Suas necessidades podem mudar. Então, você também precisa ter a garantia que isso é fácil de você fazer por conta própria, sem precisar de um especialista no assunto. Atualização de dados, né? Fez a entrada ali de um cliente, um fornecedor, produto, eu posso atualizar? E eu consigo ter o controle de quem vai atualizar e quando ele pode atualizar, que etapa que ele pode atualizar? Tudo isso precisa ser examinado com bastante atenção, né? E aí entra também, pessoal, controle de perfil de acesso. Eu posso definir quem faz o quê? Esse usuário pode só consultar, esse pode alterar, que dados que ele pode alterar. Então, por exemplo, você não vai querer que um usuário operacional altere um dado do financeiro. Então, ter essa segregação, você tem que enxergar isso no software para que você possa tomar uma decisão, tá? Disponibilizar os dados. O dado que está no MDM não é estático, ele precisa ir para outros lugares. Então é fácil, esse software de MDM consegue mandar essa informação para o meu ERP, ele consegue mandar para o CRM, ele pode mandar para o meu BI, então ele precisa ter facilidade para mandar esses dados para todos os sistemas que vocês precisam, tá? Então tem que ter isso de uma maneira bastante trivial de ser feita, tá? E governar. E aqui entra toda a parte de política de segurança, né? Você consegue garantir que aquele usuário está fazendo aquilo que ele pode, você consegue auditar, você consegue saber todas as alterações que teve, quem fez as alterações, você consegue voltar para uma versão anterior do seu dado mestre. Então, tudo isso aqui entra dentro da parte de governar, e aí junto também com perfis de acesso, segregação de atividades, tá? Então, quando vocês olham um software de MDM, vocês têm que lembrar desses 6 quadros: coletar, armazenar, padronizar, atualizar, disponibilizar e governar. Então, quais são as principais funcionalidades, tá, de um software de MDM que vocês precisam focar? Primeiro, capacidade de centralização e integração. Então, ele vai permitir que você consiga eliminar redundância, inconsistência, fazer análise de duplicidade, mandar essa informação ajustada para os outros softwares que precisam receber. Então, esse é um ponto importante. Segundo, padronização, auditoria e rastreabilidade. Então, ele tem funcionalidade para padronizar, é fácil de criar uma padronização, eu posso enriquecer os dados com fontes externas de maneira fácil, né? Porque tem que ser fácil, pessoal. Não adianta falar assim,
Porque tudo a gente pode fazer com desenvolvedor, né? Mas ninguém quer ficar contratando desenvolvedor porque custa caro, leva muito tempo. Então, o software tem que permitir que usuários não desenvolvedores consigam fazer isso de uma maneira bem trivial, bem simples, e configurar cada um desses processos de acordo com a necessidade daquele momento, que pode ser diferente de uma necessidade daqui de um ano para frente, tá? Toda a parte de automação e análise. Você tem pelo menos um BI dentro do seu software de MDM, você consegue tirar dashboards, relatórios, extração, você tem toda essa parte de gestão de atividades, de notificação, de controle de SLA, que é o tempo que cada pessoa tem para fazer sua atividade. Então, isso você precisa ter dentro da ferramenta de MDM, ela precisa estar configurada para que você tenha tudo isso ali dentro, uma gestão de atividades bem aprimorada. E, por fim, a parte de qualidade de dados e controle de acesso, né? Então, você tem que conseguir enxergar de uma maneira visual quais são os possíveis problemas que você tem no banco de dados, né? De dados mestres e fazer as correções, tá? Então, como o volume é grande, a ferramenta precisa ter mecanismos visuais para que isso aconteça e ferramentas de alteração em massa, cadastro em massa, para vocês poderem ajustar tudo isso, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho de estilos de MDM. Então, isso é importante também, até para vocês fazerem uma aquisição ou não, é vocês primeiro fazer um estudo em casa de qual estilo que faz mais sentido para vocês, tá? Tem 3 estilos aqui principais, né? Consolidado. Então, por exemplo, os dados dos outros sistemas são integrados no hub de MDM. Então, tudo vem para o hub de MDM, mas eles não se alteram nos sistemas de origem. Então, imagina o seguinte: você tem um RP e um CRM. Então, você pega as informações de cliente que estão na RP, traz para o teu MDM. Aí você tem as informações que estão lá no teu CRM, você traz para o MDM, e a partir dali você faz análises. Você pode fazer uma análise de crédito daquele cliente, você pode fazer uma análise de 360 graus, enfim, você vai criando seus dashboards. Você pode até enriquecer aqueles dados, mas você não manda ele de volta para o sistema de origem, né? Então, esse é um modelo de consolidação, não é muito comum, né? Não, com a evolução da tecnologia, não está sendo mais comum. Centralizado é um modelo onde você faz toda inclusão, alteração, exclusão no software de MDM e você deixa ele mandar para os outros sistemas. Ah, preciso alterar um cliente. Você não vai alterar no teu RP. Você vai alterar lá no software de MDM e ele vai mandar isso para o teu RP e vai mandar ali para o teu CRM, né? Ou qualquer outro sistema que você precisa. Ah, precisa alterar um material. Então ele vai mandar para o teu RP e para o teu software, sei lá, de gestão de transportes, que também precisa daquilo. Qual que é a grande dificuldade desse modelo centralizado, né? É que muitas vezes softwares especialistas eles têm informações específicas, validações específicas que precisam ser feitas diretamente no software, então dificulta isso de você não ter essa possibilidade de alterar um dado mestre nesse software de origem, tá? Por isso tem que ser examinado se é o caso ou não. Muitas vezes, algumas vezes não, centralizado funciona bem. Ah, eu só tenho um RP e não tem problema, não preciso alterar esse dado no RP. Posso fazer no MDM, deixar o MDM integrar com o meu RP e vai resolver. O híbrido é a mistura dos modelos. Então, ele pode receber informação, mas ele permite que as alterações sejam realizadas dentro do MDM e depois ele replica de volta para os outros sistemas. Então, é um modelo que dá bastante flexibilidade, né? Ele demora um pouco mais para você configurar todas essas integrações, mas ele dá um pouquinho mais de flexibilidade, né? Então, você pode deixar que determinadas informações sejam alteradas nos sistemas de RP, CRM, WMS, né? E sejam sincronizadas com o MDM, e algumas outras informações só possam ser modificadas dentro do software de MDM. Então, você consegue ter essas variações aí, tá? Aqui, pessoal, falando de uma RFP, né? Então, como a gente monta uma RFP, né? Como eu expliquei lá atrás, é um documento que as grandes e médias empresas usam, tá? Para falar, para mostrar ao mercado uma necessidade que elas têm para adquirir uma mercadoria dentro de uma mercadoria, um serviço, né? Dentro de determinadas premissas, tá? Então, uma RFP é uma Request for Proposal
Então, significa o quê? Você está pedindo para fornecedores que você selecionou que eles te mandem uma proposta comercial. Então, você tem alguns aspectos que você precisa ter nesse documento de RFP. E a ideia aqui é ajudar vocês a montarem as suas RFPs para softwares de MDM, tá? Eu recebo muitas RFPs e eu vejo que faltam muitas informações importantes nessas RFPs e aí fazem com que as empresas tomem decisões incorretas. Então, ter uma boa RFP, ela é, antes de tudo, significa que você fez seu dever de casa, você entendeu tua necessidade, a necessidade da sua empresa, e você expressou isso de maneira clara. Então, isso vai te poupar muitos dissabores lá na frente. Então, vamos chegar aqui na parte da RFP. Primeiro, você precisa identificar os objetivos, tá? Aqui a gente está falando de objetivos estratégicos e táticos. O que você espera ganhar com isso? Eu quero acelerar a minha entrada de fornecedores, reduzindo o prazo de 3 dias para 4 horas. Isso é um objetivo. Eu quero ter uma redução de custos na ordem de 10%. Então é importante que você identifique os objetivos, e essa é uma parte importante de um projeto de MDM, porque quando você identifica os objetivos, é também a forma que você vai vender internamente esse projeto. Na hora que você for conversar com o diretor, com um VP, falar, olha, a gente vai alcançar estes objetivos fazendo esse projeto. Então, essa identificação ela é muito importante. E é importante que o teu fornecedor saiba, porque ele pode propor soluções diferentes de acordo com objetivos diferentes. Talvez seu objetivo seja a redução de custo, enquanto outra empresa o objetivo seja melhorar a qualidade dos dados e ela não está tão preocupada com o custo. Então você pode ter diferenças e essas diferenças permitem que cada fornecedor faça uma abordagem única em relação ao teu problema. Depois, pessoal, delimitar funcionalidades. Que funcionalidades você espera? Então você precisa listar essas funcionalidades. O software precisa fazer cálculo de score. O software precisa ter motor de padronização de produtos. O software precisa ter capacidade de criação de workflows. Enfim, você vai delimitando ali as funcionalidades que você espera, que são básicas, que você entende como necessária para fazer as coisas acontecerem. Depois que você delimitou as funcionalidades, determinar o escopo. Porque quando a gente fala de MDM, né, pessoal, pode ser tudo, né? Dá para ficar anos implementando MDM, porque tem um MDM para colaborador, MDM para ativo digital, MDM para material, enfim, né? Pode ficar ali tempo. Então é importante você determinar o teu escopo. Eu quero começar com fornecedor, eu quero começar com material, não, eu quero fazer fornecedor, material e cliente. Então, ter essa visão do escopo que você quer tratar é importante, né? Geralmente o escopo aqui é baseado por domínio de dados, né? Então, cliente, produto, fornecedor, etc. Mas você pode ter outros aspectos dentro dessa composição do escopo. Identificou os dados mestres, como eu falei, quais são os domínios aí que você vai querer trabalhar dentro do teu escopo, e estabelecer requisitos de integração. E aí isso é muito legal, porque você pode bater um papo antes com a TI. Quais são os requisitos que a TI exige, o que ela precisa, né? Então você já antecipa isso. E aí vai poupar muitos problemas lá na frente, porque já aquele fornecedor já não atender aquele requisito, ele nem segue no processo, né? Vai economizar tempo de vocês. Então, precisa ter os requisitos técnicos e operacionais para essa integração. Então, você pode dizer, a integração precisa ser feita com esses softwares no modelo de API e tem que ser integração em tempo real. Ou não, aqui a gente quer uma integração uma vez por dia. Então, esses requisitos você pode estabelecer dentro de uma RFP, né? Cada caixinha dessa que eu estou mostrando para vocês pode ser um capítulo dentro da RFP de vocês, tá? Depois eu vou lançar um artigo também no blog, em breve, com mais dicas de como montar uma RFP de uma maneira ali mais estruturada. Definir processos de fluxo de trabalho. Lógico, na RFP, você não tem como fazer isso muito detalhado, porque ainda não é o projeto, mas você pode ter um macro fluxo. Então você já sabe mais ou menos, olha, eu vou implementar aqui governança de fornecedor. Então precisa passar por suprimentos, fiscal, assim, assado. Eu preciso disso, disso, disso. Você pode fazer caixinhas simples, como essa aqui que a gente está desenhando no PowerPoint, e já colocar isso dentro da RFP. Isso ajuda também o fornecedor precificar de uma maneira mais específica para o teu business, tá? Necessidades de informação, de relatório. Então, o que você precisa
em termos de relatório. Eu quero um relatório de solicitação, eu quero um relatório de SLA, eu quero ter a capacidade de desenhar meus próprios relatórios, dashboards, gráficos, eu quero indicadores de produtividade, eu quero ter, sei lá, um controle XPTO. Então é importante que você coloque ali, né? Pode ser um ou dois parágrafos explicando ali o que você precisa na parte de relatório, tá? Estabelecer os critérios de avaliação. É importante você falar para o teu fornecedor de que maneira que você vai avaliar ele. Então, olha, os meus critérios de avaliação são: tem que ter uma alta usabilidade, o software precisa ser flexível, ele precisa ter tais critérios técnicos. Enfim, você vai colocando ali como que você vai avaliar cada um desses aspectos, se você vai dar uma nota, se você dá um potencial. É muito legal quando isso está na RFP, até para o fornecedor entender ali da forma que você vai avaliar, que tipo de cálculo que você vai fazer, tá? Então, é interessante ali ter um tópico falando de quais são os seus critérios, né, que você vai usar na avaliação. Geralmente o pessoal coloca assim: olha, aqui nós vamos usar 70% dos critérios são técnicos, 30% são critérios comerciais de valor. Então, ter isso é importante também, tá? Porque quando a gente fala de MDM, pessoal, você tem projetos de milhares de reais e projetos de milhões de reais. Então, se você não faz uma RFP bem estruturada, você vai estar competindo alguém que quer te fazer um projeto de 5 milhões de reais com alguém que quer te fazer um projeto de 20 mil. Né? E aí você vai estar olhando coisas muitas vezes diferentes. E aí vai gastar muito tempo na análise de vocês. E aí talvez não era nem aquilo que a empresa de vocês precisava. Incluir limites orçamentários também pode ser importante, tá? Em algumas RFPs tem, outras não, tá? Mas falar, olha, a gente está procurando um valor até X mil, ou nós estamos procurando um software que não tenha essas condições. Então, sei lá, então colocar isso, olha, o software não pode ter limite de usuário, o software não pode ter limite de dados, tá? Então colocar algumas coisinhas nessa linha também pode ser importante, tá? Se você tiver um valor financeiro e você puder abrir, você também pode colocar. Aí fica a critério, né? Alguns departamentos, quando lançam RFP, eles não gostam de colocar limite orçamentário, justamente para não induzir o fornecedor em cima daquele valor, tá? Mas aí é a visão de cada uma das organizações, tá bom? Mas se você conseguir fazer toda essa parte, objetivo, funcionalidade, escopo, processo e fluxo de trabalho, requisitos, né? Necessidades de relatórios e quais são os critérios, você já vai estar com uma RFP extremamente estruturada. Isso significa que você fez toda uma lição de casa. Então você aumentou a chance de sucesso do seu projeto de MDM. Aqui eu trouxe um exemplo, tá? Comparativo de critérios que você pode pôr até na RFP, né? De olha, como que eu vou olhar? As notas vão de 0 a 5, 5 é ótimo, 0 é péssimo. Eu vou avaliar essas informações aqui do dentro dessa nossa RFP, a qualidade, integração, padronização, deduplicação de dados, controle de acesso, enfim, também é importante ter esses critérios. Aqui é um exemplo, tá, pessoal? Depois a gente vai compartilhar esse PowerPoint com vocês, e eu estou montando um artigo também mais detalhado, mas aqui já fica um critério aí que vocês podem usar para fazer essa comparação aí entre fornecedores diferentes de MDM. Aqui continua, né? Suporte, se é um suporte técnico responsivo, qual é o horário do suporte, se tem limite de suporte, tudo isso você pode fazer nota, né? Por exemplo, esse fornecedor ele me cobra o suporte à parte, então ele pode ter uma nota menor. Enfim, vai trabalhando nessa linha e também tem o preço aqui como um dos critérios, tá? Perguntas importantes também, tá, pessoal? Que vocês podem colocar ali, vocês podem colocar isso na RFP, pedindo para eles responderem no Excel. Vocês podem fazer essas perguntas durante a apresentação, aí vai do critério de vocês, mas aqui tem algumas perguntas que eu acho que são bastante pertinentes, tá? Que vale a pena vocês perguntarem, né? Quais são os recursos do software que diferencia de outras opções? Então, deixar o fornecedor te explicar, olha, o nosso diferencial é esse, tá? Então, para vocês entenderem, porque dificilmente alguém vai ser bom em tudo,
Então, o cara vai ter um ponto mais positivo que o outro. Então, é importante vocês entenderem para entender o alinhamento com a necessidade de vocês. Como é a implementação do software? Esse é um ponto fundamental que eu vejo muitas empresas ignorarem. Elas olham o software, elas olham tamanho de base, né? Porque aqui no Brasil tem muito essa questão, quantos produtos você tem na sua base de dados ali, né? Qual o tamanho, quantos PDMs você tem, né? Não que não seja importante, mas é só um aspecto. Mas como que vai implementar o software? Qual que é a metodologia que dá suporte de implementação? É uma metodologia ágil? É uma metodologia híbrida? Quais são os artefatos que são gerados por essa metodologia? Você vai ter um plano de ação? Você tem um cronograma? Como que vão fazer o acompanhamento? Curva S do projeto para garantir que as atividades... Como que o fornecedor vai te ajudar a implementar esse software? Ele tem um aporte metodológico para isso? Então é importante entender e se aprofundar nesse assunto, tá? Muitas vezes os projetos falham pela gestão, pela implementação e não pela qualidade do software. Aí, quais são os requisitos de infraestrutura para a implementação do software? Esse é um software on-premise, vai instalar no servidor da empresa, é um software cloud, meus dados são compartilhados, não são compartilhados. Eu vejo muito isso, tá? De empresas que vão lá, adquirem uma solução aí de MDM e assinam contratos que têm compartilhamento de dados e ela nem percebeu. Então, o dado que ela produziu está sendo compartilhado, empacotado e vendido para o concorrente dela e, poxa, ela nem se deu conta disso. Então, cara, são aspectos importantes para vocês colocarem como perguntas, tá? O software pode ser personalizado para atender às necessidades específicas da sua empresa? Como que essa personalização pode acontecer? Como é a integração do software com outros sistemas dentro da minha empresa? Entra lá nos critérios técnicos de integração, que geralmente vai ter vários modelos. Quais são as medidas de segurança que o software oferece para proteger os dados, né? Lembra, pessoal? Tem questões de LGPD, principalmente quando vocês trabalham com dados de pessoas naturais. Enfim, é importante entender se o fornecedor desenha o software pensando em aspectos de segurança, tá? E aí, isso aqui é importante. Dificilmente um software que foi construído nos anos 90 ou em 2005, 2008, ele vai ter o pacote de segurança tão bom quanto um software mais recente que já foi construído dentro de arquiteturas mais modernas. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Óbvio que para quem não é da área de TI pode parecer meio difícil. Aí você pode chamar alguém da TI para te ajudar, mas de qualquer forma você já pode fazer essas perguntas básicas para entender. E como que é as atualizações, né? Porque você não quer ficar com o software datado, né? Você quer que o software sempre esteja atualizado, você quer receber novas funcionalidades. Então, como que isso acontece? Que tempo acontece? Então, são perguntas importantes aí para você fazer, para você garantir que o seu software não fique datado ao longo do tempo, né? E os custos, né? Quais são os custos envolvidos? Eu pago licença, eu pago suporte, eu pago manutenção, né? E qual que é a fórmula de cálculo daquele fornecedor? Isso é importante você ter em mente, porque isso pode fazer você tomar uma decisão diferente. Então, muitas vezes você olha um software, ele parece que é mais barato, mas quando você vai ver todos os custos associados, você percebe que ele não é a opção mais barata. Aqui são perguntas técnicas, vou passar um pouquinho mais rápido, tá, pessoal? Até por questão aí de tempo. Mas aí você pode perguntar: tem exportação massiva de API? Tem conexão nativa? Eu consigo integrar isso com o Serasa? Tem algoritmo de identificação de duplicidade, né? Tem algoritmos de validação de dados? Tem conexão nativa com quais RPs? Quem faz essa integração? É o contratante ou é o fornecedor? Isso aqui é um outro ponto também, né? A gente sabe que conectar e fazer uma integração com o RP não é trivial. Então, o que acontece nesse cenário? Você precisa perguntar quem vai assumir. Então, eu já vi esse cenário de as pessoas adquirirem um software de MDM, aí precisa fazer a integração com o RP, mas elas não compraram isso do fornecedor. E aí elas têm que contratar por fora. E aí isso traz um custo altíssimo para o projeto que não estava mapeado. E aí torna aquela solução que você escolheu mais cara que as outras soluções. Mas você não viu porque você não percebeu que o custo da conexão com RP, com CRM, ficou por sua
responsabilidade, tá? Então, isso é muito importante aí para o analista de cadastro, o comprador, falar, peraí, quem vai fazer a integração? É o teu programador ou é o meu programador? Então, isso é importante vocês terem essa visão. Quais são as melhorias? Se essas melhorias acontecem de quanto tempo? Se é gratuita, se tem que pagar por essas melhorias? Se tem toda a parte de gestão de BPM, de workflow, de fluxos de processo, tá? Se esses workflows são personalizados, se você pode criar seus próprios workflows. Se tem controle de SLA das atividades, né? Quanto tempo, quem faz. Enfim, dá para fazer codificação adicional. Então, por exemplo, você tem a solução e você quer criar uma coisa nova em cima da solução do software, você consegue fazer? É importante perguntar também, tá? E se a gente pode automatizar tarefas repetitivas, né? De que forma que isso pode ser feito? E também disparar o disparo de mensagem alerta. Você consegue comunicar, tem um chat para conversar com o solicitante, enfim, essas coisas são importantes para vocês terem na hora de montar aí o projeto de vocês. Aqui, pessoal, falando um pouquinho de softwares de MDM do mercado, tá? Aqui é o quadrante mágico da Gartner, tá? Então, você tem aqui o quadrante, né? E ele é propositalmente dividido em 4 partes, né? Você tem os challengers, que são os desafiadores, os leaders, né? Os líderes de mercado, os visionários e os jogadores de nicho, né? São as empresas que atuam num nicho muito específico, tipo, MDM para varejo, ou MDM para área de saúde, ou MDM para resolver tal coisa, né? Enfim. Então, aqui são os principais players internacionais, tá? Então, você tem a Informática, que é líder disparado em MDM, em governança de dados, é uma empresa gigante, tá? O software deles tem bastante funcionalidade na parte de gestão de dados mestres, tá? A SAP, né? Muita gente não sabe, mas a SAP tem sua solução de MDM, né? Um SAP MDG, ainda não ganhou muita atração no Brasil, falta mão de obra especializada para trabalhar com o SAP MDG, é até uma oportunidade profissional para vocês no futuro, quem queira se especializar, né? Mas a SAP aqui, você vê que ela é uma das desafiantes, né, do processo. A IBM também tem, a IBM é WebSphere Master Data Management, tá? Dessas aqui tem um bem legal que é a Atacama, tá? A Atacama é bem interessante também, vocês conhecerem, é uma empresa mais nova também, tem uma solução ali de MDM bem legal. Então, isso aqui são os principais players. Tem a Stibo, que é uma empresa europeia, eu já participei de alguns projetos com a Stibo também, né? Eles têm uma parte ali, eles são muito bons para varejo, né? Eles são mais fortes nesse segmento aí de varejo, mas tem bastante mecanismos legais no software deles aí, tá? Então, esses aqui são alguns players que você pode pensar para poder fazer tua RFP. Poxa, vou chamar a SAP, vou chamar a Informática, a Stibo, enfim. E aí colocar tudo isso aí para você ter esses competidores, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho de empresas que implementaram MDM, e nesse caso implementaram com 4MDG, né, que também é uma solução, né, que vocês podem colocar como opção para vocês nesse projeto de MDM. Então, aqui é um projeto da Jacto, tá? A Jacto é uma empresa do agronegócio, fatura 2 bilhões ali por ano. Então, a gente automatizou todo o processo de clientes e fornecedores, reduziu o tempo de cadastro, melhorou o SLA. Então, foi um projetinho de 4 meses, envolveu 134 workflows diferentes, quase 70 mil linhas diferentes. Foi um projeto feito no Brasil e na Argentina. Então, bem legal mesmo, resolveu um problema sério que eles tinham com lentidão no onboarding de clientes e fornecedores, tá? E é muito legal porque nesse modelo aqui, a Jacto, ela permite que os próprios fornecedores e clientes façam um autocadastro, e eles só aprovam, né? Então, eles têm uma agilidade bastante grande. Aqui a Panasonic também nos contratou para fazer um projeto de governança de materiais, que eles queriam fazer a integração com e-procurement, né, com o mercado eletrônico, então isso é importante também, tá? Muitas empresas estão comprando softwares de e-procurement, tipo NIMBY, Mercado Eletrônico, SAP Ariba, e elas esquecem de trabalhar em cima dos dados. Aí esses projetos ficam bem difíceis, se você não tiver os dados bem atualizados, tá? Então aqui tem esse processo que foi feito para Panasonic, então foi um projeto aí 3 meses, 43
tipos de workflows diferentes, 174 mil registros, tá? Então, falando aqui um pouquinho do 4MDG, tá? Para vocês conhecerem também. 4MDG é uma plataforma low code, tá? Então, você pode desenhar qualquer fluxo de negócio dentro dele sem programação. Ele também armazena todos os dados dentro de um Big Data, então você pode fazer relatórios, dashboards, cruzamento de dados, e ele tem conexão com mais de 200 fontes públicas. Então você pode, por exemplo, fazer Receita Federal, Simples, Integra, Suframa, CND, tudo automatizado dentro dos workflows. E além disso, ele tem todo o motor de padronização de produtos, de PDM. Então você já recebe gratuitamente dentro do 4MDG todos os padrões descritivos que a gente já construiu ao longo desse tempo. Então você vai ter uma solução personalizada para a tua empresa, que vai ser os campos que a tua empresa precisa, na ordem que precisa, com automação que faz sentido para o teu business, tá? E a ideia de você implementar aí um software como o 4MDG é reduzir o custo da tua central de cadastro, tá? Ao mesmo tempo que você melhora a governança. Dentro do 4MDG, vocês mesmos, sem nenhum treinamento técnico, conseguem criar campo, conseguem criar tela, conseguem criar regra. Então, se eu treinar vocês em 30 minutos, vocês já estão desenhando seus próprios processos de cadastros dentro da plataforma, como se fosse um Lego encaixando os bloquinhos de construção, tá? Geralmente os projetos da 4MDG, eles são bastante rápidos, né? A gente já fez projetos em até 30 dias, mas em média fica ali em 60 a 90 dias para fazer um projeto dentro de uma metodologia ágil. E dentro do 4MDG, como ele é uma plataforma de automação, você pode automatizar qualquer trabalho burocrático da tua empresa. Ah, quero criar aqui um workflow de aprovação de um pedido, quero criar um workflow de aprovação de um preço, quero criar um workflow lá para o departamento de qualidade. Você consegue desenhar tudo isso dentro da ferramenta. E o 4MDG ele não tem limite de usuários, tá? Então não tem limite de usuários, não tem limite de campos, não tem limite de regras. Você pode abrir acesso para os seus fornecedores usarem o software sem precisar pagar mais por isso, tá? Então, dentro aqui do 4MDG, você pode desenhar qualquer fluxo que você precise de cadastro. Ah, quero fazer um cadastro de fornecedor PF, fornecedor estrangeiro, fornecedor PJ, e aí você vai ligando o enriquecimento de dados automático. Aqui vai vir a informação da receita, do Simples, e o software vai sozinho na internet, no site do governo e puxa informação em tempo real. Você pode configurar o SLA da plataforma, quanto tempo cada atividade vai demorar, e você pode monitorar isso no dashboard interativo. E ele já nasceu pronto para integração. Então, todo o workflow que a gente desenha na plataforma, ele também pode se conectar com qualquer ferramenta que vocês tenham aí dentro com muita facilidade. Tá? A gente trabalha aqui com escopo completo, né? A gente faz saneamento de dados, padroniza produtos, saneamento de cliente fornecedor, governança, que é o uso da ferramenta ali no dia a dia, tá? A gente também faz terceirização de cadastro, então se você uma determinada etapa do teu cadastro, você pode terceirizar com a gente também, e a gente tem um braço de consultoria, onde a gente ajuda vocês a desenhar os processos, tá? Isso aqui são alguns clientes da 4MDG, né? É uma empresa bastante nova, a gente trouxe o produto para o mercado em 2020. Então temos clientes como iFood, Log, TPV, Carrefour, Dasa, Unimed, Alupar, enfim, vários setores, vários segmentos aí, grandes empresas. Então, 2, 3 anos a gente conseguiu clientes aí bastante relevantes. E para vocês aprenderem mais, pessoal, lá no portal Analista de Cadastro, em breve vai vir conteúdo sobre metodologia de projeto, sobre como montar uma RFP, qual que é o custo médio de um projeto também, tá? É isso. Então aqui, pessoal, só para a gente poder finalizar, mostrar um pouquinho da cara do 4MDG aqui para vocês, tá? Então o 4MDG funciona totalmente na nuvem, protocolo seguro, então tem integração com o Google e com o Microsoft para fazer o login automático. É uma plataforma múltiplos idiomas, então você pode franquear para um fornecedor estrangeiro, fazer o autocadastro em inglês, espanhol, alemão, o que vocês quiserem, tá? E aí quando vocês entram dentro da plataforma, ele vai te dar o acesso. Aqui você vai conseguir enxergar todo o dashboard com todo o fluxo de cadastro ali de vocês, quantos foram concluídos, quantos estão pendentes. Então você pode ter um workflow para fornecedor, um para material, tá? E você consegue acompanhar tudo que está acontecendo em tempo real. Você vai ter todo o sino de atividades, então todas as atividades que você tem que fazer, dispara uma atividade aqui nessa tela. Você tem aqui chat, você pode conversar com os usuários através de chat.
Então você tem essa facilidade de conversar com todos os solicitantes, ou até conversar via chat com seus fornecedores e clientes, tá bom? E aí vocês vão tendo todos os fluxos que a gente vai personalizando. Então a gente pode personalizar os campos que estão na tela para vocês. Vocês podem mudar a ordem de coluna, criar novas colunas. Vocês veem de uma maneira visual o que está pendente, o que está concluído, e assim você consegue fazer um processo de cadastro muito rápido, individual ou em massa, tá? Tudo com segregação de perfil. Então, quem pode fazer o quê, em que momento que pode fazer aquela atividade. Então, pegar aqui, por exemplo, um CNPJ aqui. Então, a gente coloca ali um CNPJ, dá um salvar. O software, nesse exato momento, ele está indo sozinho na Receita Federal. Então, ele vai lá no site do governo, coloca o CNPJ, clica aí, eu não sou um robô, e está fazendo o download ali do cartão CNPJ, tá? Então, já trouxe aqui todos os dados da empresa, com desse CNPJ. Então, você pode criar campo pequeno, campo grande, campo aberto, campo fechado, tudo baseado em regras, tudo sem programação. Então, aqui você vai desenhando todo o teu fluxo cadastral, você vai dizendo quem vai fazendo cada uma das atividades, né? Também tem inteligência artificial para fazer validação de cadastro, tem leitura de OCR, ele consegue ler imagens e transformar em texto. Então, ele vai trazendo todas essas informações aqui da empresa, e tudo isso fica indexado no banco de dados, né, no Big Data, e você pode fazer seus dashboards, seus relatórios, enfim, vai trazendo aqui todas as informações, o QSA, todos os comprovantes da plataforma ficam aqui dentro, então você tem toda a informação aqui, caso você precise do seu comprovante, tá? E assim vai seguindo esse fluxo, vai passando por todas as atividades, e aí você tem toda a parte aqui de pesquisa, onde você pode fazer pesquisas bem detalhadas, então você consegue fazer pesquisas aqui e buscar as informações que você precisa, né, fazendo seus próprios filtros, tá? Vamos fazer um filtro aqui rapidinho para a gente ver. Ah, quero buscar todo mundo no estado igual, maior, menor. Você vai fazendo o filtro que você precisa, por exemplo, igual São Paulo, dá um adicionar, dá um confirmar. Você coloca os campos que você quer trazer. Colocou os campos, dá um pesquisar, ele já vai trazer para você toda a busca. Você pode exportar esses dados, fazer filtros avançados. Você tem também data profiling, ele consegue te mostrar a qualidade dos dados. Então, ele vai mostrar verde, vermelho. Então, você consegue saber ali se tem algum problema, se tem algum dado duplicado. Você consegue enxergar tudo por aqui. Qual o padrão de nomenclatura de cada campo. Então, isso aqui é o data profiling, tá? E aqui na parte também da pesquisa, né? Você também pode acessar a parte de BI. Então, ele já está embutido aqui com Elasticsearch, então você consegue fazer seus próprios dashboards, criar relatórios. Vou mostrar um exemplozinho aqui para vocês verem um dashboard de dados mestres aqui para vocês poderem fazer o acompanhamento. Você entra aqui, você consegue montar dashboards como esse, sem programação. Então, você imagina se monitorar tudo que acontece. Pô, e se um fornecedor não passar na due diligence, eu posso receber um alerta? Esse fornecedor, você pode montar seus dashboards da forma que você quiser, né? Então, você vai desenhando tudo isso dentro da ferramenta, tá? Então, é isso para mostrar um pouquinho para vocês. Lembrando que a gente pode criar cada um dos campos que estão na tela, cada uma das etapas, cada uma das regras, a gente vai configurando tudo isso no modo administrativo, tá? É isso, pessoal. Queria abrir aí para dúvidas. Pessoal, se tem alguma dúvida, quem quiser pode abrir o microfone, se não, pode colocar a dúvida no chat. Dúvidas, pessoal? Legal. Então a gente quer esperar mais um segundo. Então é isso, pessoal. Procurei aqui mostrar um pouquinho para vocês. Depois a gente vai disponibilizar esse material. Como eu falei também, daqui a pouquinho já vai sair um artigo sobre como montar uma RFP. E eu acho que a grande importância de tudo isso aqui para vocês é vocês entenderem o processo e poder aplicar, porque isso também gera um diferencial na carreira de vocês, né? A gente evolui profissionalmente quando a gente aprende a fazer projetos, né? Os projetos são muito valiosos para as organizações, principalmente hoje nesse mundo de transformação digital. Então, quis passar um pouquinho desse conhecimento para vocês.
e para que vocês também possam conhecer quem são os fornecedores, né? Muita gente não sabe, né? Que, pô, você tem software de MDM no mundo inteiro, que você tem grandes players, então é legal também conhecer isso e saber um pouquinho, tá? Então, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Lembrando vocês que a gente vai ter um webinar no dia 14 de setembro, às 19 horas. Já deixamos aqui o link para vocês no chat, tá? Guia para analistas e compradores, desvendando a metodologia de implementação de MDM. Então, a gente vai falar como que faz levantamento de requisito, diagnóstico, todo esse processo para fazer esse trabalho aí bem estruturado, tá? Então, legal, a Lara falou muito bom, obrigado, Lara, obrigado, Beatriz. É um grande prazer aí poder conversar com todos vocês e compartilhar um pouco aí da nossa experiência de dados mestres com toda a comunidade, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Desejo um excelente final de noite para todos vocês. Amanhã é uma excelente sexta-feira para vocês, excelente final de semana, com muita paz e saúde, tá? Um grande abraço aí para todos.